Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pedir para que os irmãos trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Pedir para o irmão Richard fazer a leitura em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 5, do 1 ao 11. Pedir para o irmãozinho Lucas colocar na versão Nova Almeida. Glória a Deus. Lucas 5, dos versículos 1 ao 11. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. Posso ler? Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que lhe afastasse um pouco da praia, e se assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles aos barcos para a praia, deixando tudo, e o seguiram. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. O título não aparece no telão, irmãos, mas na palavra tem. É a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Pesca maravilhosa porque tem uma segunda pesca, né? Que é o milagre também do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira pesca é considerada a pesca maravilhosa e a segunda a pesca milagrosa. E aqui, irmãos, né, a gente vê como Deus não faz acepção de palavras, que quem escreveu o evangelho é Lucas, que era uma pessoa, né, que tinha um conhecimento, era um médico. Então Deus não faz acepção de pessoas, né? Aqui vai falar de 4 pescadores que foram chamados para serem discípulos e depois, né, apóstolos, e fala aqui também de um médico que escreveu. Então Deus, né, não está preocupado com a qualificação de cada um. Pode ser uma pessoa de profissão braçal ou profissão intelectual. Para Deus tanto faz. O que Deus quer mesmo é o compromisso, né? Que a gente tenha compromisso com a palavra de Deus, como eles tiveram, tanto, né, André, Tiago, João, Pedro e também Lucas. Então a gente tem que ter compromisso com a palavra do Senhor, com a obra do Senhor, com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E Deus vai usar cada um da maneira, né, que a obra for necessária, da maneira que Deus achar melhor. E aqui, irmãos, né, a gente vai ver que Cristo já tinha tido um encontro com Pedro, né, mas aqui nessa passagem vai ser quando, né, Cristo convida eles para exercer, né, a função de discípulo. E a gente vê que eles tiveram sabedoria, que eles escolheram a melhor parte. E o versículo 1 vai dizer: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré,
e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Que então, irmãos, Cristo já tinha começado seu ministério, né? Já tinha passado pelas águas, o Espírito Santo do Senhor já havia descido sobre ele, então ele começou, né, o seu ministério. Aqui Cristo já tinha libertado o endemoniado de Cafarnaum, já tinha curado, né, a sogra também de Pedro. Então veja que Jesus já estava fazendo vários milagres, né? Inclusive no versículo 40 e 41 do capítulo anterior, fala que Jesus fez muitas outras curas. Então Cristo já havia iniciado o seu ministério, e aqui são quando são levantados os primeiros 4 discípulos. Então, irmãos, veja que a fama de Cristo já havia se espalhado, né, pela terra, por aquela região, e as pessoas já estavam procurando Cristo, né, porque eles ficavam admirados, né, quem é esse que expulsa demônio, que quando ele expulsou o demônio de Cafarnaum, o próprio demônio, né, reconheceu que ele era o próprio Deus, falando que ele era o santo Deus. Mas Cristo, irmão, não ficava, né, igual muitos ficam hoje entrevistando, né, pessoa que tem endemoniada. Cristo pegou e expulsou, porque o demônio, ele a hora que convém ele fala a verdade, mas a hora que convém ele mente. Então Cristo não ficou dando lado para ficar entrevistando de Satanás, apenas expulsou e libertou aquela pessoa que estava sendo oprimida. E depois, irmãos, Cristo foi e curou, né, a sogra de Pedro. Então Cristo já estava com o seu ministério instalado aqui na terra, né, seu ministério terreno, e aqui a multidão estava aproximando dele, ouvindo as suas pregações, ficavam admirados. É bem verdade que muitos, né, o procuravam, como procuram hoje também, apenas querendo uma bênção, querendo uma cura, uma libertação, uma bênção de prosperidade, né? E Cristo, irmãos, já fazia, né, os seus milagres aqui na terra. E vai falar aqui que ele estava junto ao lago de Genezaré, que Lucas narra como lago de Genezaré, né? Mateus e Marcos falam o mar da Galileia, mas é o mesmo, né? É o mesmo local, e o mais correto mesmo é o que Lucas colocou, lago de Genezaré, porque é um lago, mas é um lago muito grande, então por isso que muitos citam como mar. E fala que a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. E o versículo 2 vai dizer: e então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Então veja, irmãos, que aqui os pescadores, né, já tinha, né, trabalhado a noite toda. Quando eles desciam, né, o trabalho deles era o quê? Como eles eram pescadores, não importa se aquele dia não foi um dia bom de pesca, na outra noite eles iam ter que voltar de novo, novamente, para fazer a pesca, porque era o trabalho deles, era de lá que eles tiravam o sustento da sua família. Então eles estavam lavando a rede, porque se eles não lavassem a rede, deixassem a rede com as sujeiras que vinha do mar, a rede ficava fraca e depois ela se rompia e não teria mais utilidade, então eles teriam um prejuízo. Então eles já estavam lá lavando a rede, quando Cristo, né, pede o barco de Pedro emprestado, que vai dizer no 3: e entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe para que afastasse um pouco da praia, e assentando do barco ensinava as multidões. Então veja, irmãos, que Cristo chegou, pediu, né, o barco de Simão, né, de Pedro, e Pedro prontamente deixou que Jesus utilizasse ali o seu barco para pregar para a multidão. Afastando um pouco mais, Cristo poderia ter uma amplitude maior, né, que naquela época não tem os recursos que nós temos hoje, então tinha que falar para que as pessoas pudessem ouvir. E ali a gente já vê o primeiro sinal de obediência de Pedro, né, que Jesus manda e ele obedece. Ele pega, cede seu barco, cumpre o que Jesus pediu para ele, afasta um pouco da praia, e ali Jesus prega para a multidão. E o versículo 4 vai dizer: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance a rede de vocês para pescar. Então veja, irmãos, que Cristo, né, como sempre é dito aqui, a gente cuidando das coisas de Deus, Deus cuida das nossas, né? Aqui Cristo pegou, né, pediu o barco emprestado, deu a ordem para Pedro. Pedro não questionou, irmãos, falou: não pesquei nada a noite toda, ainda você quer usar o meu barco, eu vou lavar a rede, eu vou em casa descansar, porque à noite tem que trabalhar novamente. Não,
Cristo pediu, ele obedeceu, né? Cristo pediu o barco, ele cedeu o barco, ele levou o barco para onde Cristo pediu e Cristo pôde pregar para a multidão. Mas veja, irmãos, né, que o nosso Deus não é um Deus que fica devendo para ninguém, e também com Pedro não foi diferente. Cristo viu que eles não tinham pescado nada a noite toda, mas Cristo falou para ele: leve o barco, né, mais para o fundo para vocês pescar. Não falou que é para jogar a rede para tentar pescar, é para pescar. Porque a palavra de Deus, irmãos, quando Deus fala, cumpre. É para vocês pescar, então eles iriam pescar. Aí vai dizer o 5: em respostas, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua ordem lançarei as redes. Então veja, irmãos, que em primeiro lugar, né, Pedro reconhece, né, Cristo como mestre, chama de mestre, que mostra que ali ele já tinha, né, um certo relacionamento com Cristo. Não havia ainda recebido seu chamado, mas já tinha tido contato com Cristo. O próprio Cristo já havia visitado a casa dele, curado sua sogra, e ele chama de mestre, ele reconhece Jesus como mestre, né? Mas ele coloca aqui, ó, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Não é que ele não chega a ser um questionamento, né? Mas ele quer justificar algo para Deus. Nós não temos que justificar nada para Deus, irmãos. Se Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente tem que obedecer a Deus, porque obedecendo a Deus, irmãos, é que nós vamos alcançar a nossa bênção. Aqui ele quis explicar para Cristo, talvez, né, por ele estar ainda Cristo estar no começo, né, do seu ministério, mas ele já tinha visto as maravilhas que Cristo fazia, que ele era o Filho de Deus, né? O próprio Cristo na sinagoga, ele pregou Isaías e falou que hoje se cumpriu a palavra do Senhor. Então ele já conhecia nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele aqui ainda teve uma certa dúvida, porque ele fala: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele quis meio que justificar, e isso, irmãos, é o erro, né? Quando Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente querer justificar, né? Querer justificar para Deus. Não, Deus mandou, vamos obedecer, que Deus sabe o que é melhor para nós. A gente muitas vezes a gente erra num plano, num projeto, mas Deus não, Deus acerta em todos, e aqui também acertou, mais uma vez acertou. Então a gente tem que ver, irmãos, que a gente não pode aqui querer, né, falar que Pedro, né, ele questionou, mas ele teve uma certa dúvida, porque ele era pescador experiente e Cristo, né, a princípio era apenas um carpinteiro. Mas aqui ele não estava mais falando como carpinteiro, ele estava falando como o próprio Deus. Então ele fala: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, né, esse mas é o que salva, né, Pedro aqui, porque ele fala: sobre a tua palavra lançarei as redes. Então é sobre a palavra de Deus, irmãos, que a gente tem que fazer as nossas coisas. É sobre a palavra de Deus que nós temos que direcionar a nossa vida, porque se a gente não fizer pela palavra de Deus, irmãos, e hoje nós temos um privilégio que Pedro não tinha, que a gente tem o Evangelho, né, a Bíblia completa. Então a gente tem que seguir a nossa vida, pautar as nossas atitudes sobre a palavra de Deus, porque é Deus que quer o melhor para nós. Toda vez que a gente se conserta, que a gente faz algo que a palavra do Senhor está mandando, pode ter certeza que o único beneficiado somos nós mesmos. Cada um de nós, quando a gente deixa, né, de querer ir pelo nosso entendimento, que igual aqui, qual que era o que o pescador fazia? Ia pescar à noite porque o tempo era melhor, era mais propício para pegar os peixes, e nada pegaram. Mas quando Cristo mandou que eles fossem, sob todas as circunstâncias adversas, que já era dia, já não era mais horário de pescar, o que aconteceu? Eles pescaram. Porque é Deus, irmãos, que manda, é Deus que está no controle, é Deus que traz a nossa bênção, que traz a nossa vitória, que traz a nossa cura. Então é que Deus que nós temos que seguir, é sobre a palavra de Deus que nós temos que pautar a nossa vida, e principalmente a nossa atitude e o nosso modo de agir. Então aqui Pedro, ele se corrigiu, né? Ele no primeiro ele tem uma dúvida, mas esse mas aqui é o que salva a atitude dele. Ele fala: sobre a tua palavra lançarei as redes. E ele fez isso, irmãos, sobre a palavra de Deus. Aqui ele podia ter continuado nessa dúvida dele, falado: o Senhor é um carpinteiro e eu respeito, e eu sou o pescador experiente, não é o horário de lançar. Não, irmãos, às vezes a gente faz algo e não dá certo, ou a gente quer fazer algo e está com medo, mas se Deus mandou, vamos fazer que vai dar certo. A gente não pode ter dúvida
dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Assim como Cristo estava ali para resgatar 4 discípulos, nós estamos aqui também, para sermos imitadores de Cristo, para sermos pescadores de almas para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Basta a gente acreditar, irmãos, basta a gente ter Cristo no nosso barco, que foi o que Pedro teve ali, Cristo no barco dele, e ele foi, né, mesmo no momento de dúvida, logo ele se conserta, e ele vai, né, sobre a fé dele, ele fala, sobre a tua palavra lançarei as redes. Então, irmãos, não deixe nunca que o desânimo chegue até você, porque muitas vezes a gente não consegue, né, o nosso objetivo de primeira. Tem pessoas, né, que Deus abençoa, presta o concurso, passa, monta um comércio, dá certo, vai procurar emprego, acha um emprego abençoado, e ali naquela empresa se desenvolve, cresce. Mas tem irmãos, né, que não é assim, né? Arruma um emprego, está contente ali, mas acontece algo, é demitido. Monta uma empresa, acontece algo, por um motivo ou outro acaba tendo que fechar, não dá certo, né? Tenta prestar um vestibular, um concurso e não consegue, mas não é desistir o caminho, irmãos. O caminho é perseverar, porque pode ser que você vai fazer algo mais difícil ainda, que era o que Pedro fez aqui. Não era o horário, não era o tempo propício, mas Deus mandou. Então, acredite, irmãos, como Deus tinha um projeto na vida de Pedro, né, na vida de André, de Tiago, de João, Deus também tem um projeto na vida de cada um de nós. O que vai fazer a diferença é onde está o nosso coração, aonde está o nosso entendimento. E eles estavam o quê? Voltados para as coisas do Senhor. E é isso que a gente tem que fazer. Em primeiro lugar, consagrar a nossa vida ao Senhor. Senhor, faça a sua vontade, não a nossa, porque pela de Pedro, ele tinha guardado as redes ali e ido embora, e a bênção dele estava para chegar. Então não é desistir, é perseverar que a gente tem um Deus da bênção, um Deus que não há nada difícil, que no momento mais improvável Ele traz a nossa bênção, traz a nossa vitória. Então é isso que nós temos que fazer, irmãos, perseverar. Nós somos muito privilegiados, porque nós estamos na presença de Deus. Nós estamos na presença de um Deus que cuida da gente, de um Deus que quer o nosso melhor, que não vai nos abandonar independente da circunstância. E o homem não, o homem ele olha muito pelo ter, ele não olha pelo ser, né? Uma pessoa pode ser honesta e ela não vai ter valor, e uma pessoa pode ser desonesta, mas se ela tiver dinheiro ela vai ter valor. Então o homem olha para o ter, mas o nosso Senhor Jesus Cristo olha pelo ser. Ele conhece o coração de cada um de nós. Então vamos fazer o que Deus está mandando, irmãos. Vamos fazer como Pedro fez. Senhor, o meu barco está aqui, entra, usa. Cristo falou, puxa mais para trás que eu vou pregar para essa multidão. Ele obedeceu. E mesmo no momento de dúvida, irmãos, que a gente não pode julgar, porque isso também pode acontecer conosco, ele se corrigiu e ele falou, sobre a tua palavra lançarei as redes. E é isso que a gente tem que fazer, irmãos, acreditar, mesmo quando as circunstâncias não forem das melhores, porque ali Pedro era o pescador, era ele que era experiente, tanto é que ele era sócio, né, de Tiago e João, ou seja, eles tinham ali um pequeno comércio, uma pequena parceria, uma pequena empresa, mas quem manda, irmãos, é Deus. O nosso entendimento perto de Deus é nada, que foi o que aconteceu com eles, mesmo sendo pescadores de profissão de longa data. Quando Cristo mandou, era tudo ao contrário do mais provável, mas quando Cristo manda, irmãos, pode ser difícil, pode ser improvável, mas a nossa bênção vem, a nossa vitória vem. É por isso que a gente tem que estar atento ao que Deus está falando conosco, porque se a gente for desanimar ou for questionar, Pedro poderia ali também estar murmurando, questionando, trabalhei a noite toda e não pesquei nada, deveria ter ficado em casa. Ele poderia estar questionando, né? Mas não estava, irmãos, ele estava perseverando, lavando ali seu instrumento de trabalho, para no outro dia voltar lá e tentar novamente. É isso que a gente tem que fazer, irmãos, porque não é porque a gente está na presença do Senhor, que a luta não vai vir na nossa vida, vai vir, mas a diferença é que agora no nosso barco tem Jesus, né? E as coisas não vai dar certo para a gente apenas quando tudo for favorável, mesmo que a situação não seja favorável, Cristo vai fazer com que a nossa bênção chegue. Então a gente tem que estar perseverante, tem que estar obediente no Senhor, porque a hora que o Senhor mandar, a gente tem que obedecer, irmãos, como Pedro fez aqui,
Ele teve um momento de dúvida? Teve, mas ele se consertou. Ele falou: mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Então vamos perseverar, irmãos. Muitos irmãos têm sonho e desistem do sonho na metade do caminho, porque apareceu dificuldade ou um motivo ou outro, uma palavra de desânimo. Não dê crédito, irmão. Dê crédito para o Deus que você serve, né? Que é um Deus todo-poderoso. E se Cristo tocou o seu coração para você fazer algo, independente do que seja, faça, né? Mesmo que no começo seja difícil, continue, né? Porque você vai alcançar a sua bênção, você vai alcançar a sua vitória. E principalmente na obra do Senhor, irmãos, aquilo que o Espírito Santo está tocando no nosso coração, vamos perseverar, vamos, né, obedecer a Deus, como Pedro aqui obedeceu. E a gente obedecendo ao Senhor, irmãos, a bênção reverte para a gente mesmo. Então vamos continuar perseverando e sendo obediente ao Senhor. E aqui o 6 vai falar: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e a rede deles começaram a se romper. Então veja, irmãos, que a bênção do Senhor, né, quando a gente é obediente, quando a gente está cuidando das coisas do Senhor, né, a bênção vem de tal forma que a gente nem imagina. Às vezes a gente nem está esperando, recebe uma boa notícia, recebe uma bênção, porque Cristo, irmãos, está cuidando das nossas coisas. Então vamos continuar obediente ao Senhor, cuidar daquilo que o Senhor, né, tem colocado em nossas mãos, não como moeda de troca, porque Deus conhece o nosso coração, mas, né, como compromisso, como sempre a diaconisa Raquel fala nas suas orações, compromisso com a obra do Senhor, colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar. A gente vai começar a semana, né, vamos programar primeiro as coisas do Senhor. Claro que cada um tem os seus afazeres, mas dentro da possibilidade, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, e depois as nossas coisas, e depois as coisas das demais pessoas. Primeiro lugar Deus, irmãos, como aqui Pedro fez. Primeiro lugar Deus, que Deus vai nos abençoar, e a nossa bênção vai ser tão grande, irmãos, que aqui a bênção que Deus não dá bênção contada não. Deus deu tanta bênção para Pedro aqui, que a bênção dele alcançou outras pessoas que estavam ao redor, foi abençoada. Quantos de nós aqui, né, não temos ainda todos os nossos familiares na presença do Senhor, e através de nós aqui, irmãos, a nossa bênção, né, pode se estender para eles também. Eles podem estar conosco aqui. Quantos aqui que ganhou um familiar para Cristo, ganhou um amigo para Cristo? Então nós temos que ser discípulos de Cristo. Então nossa bênção vai se estender, irmãos, para a nossa família, para as pessoas que estiverem próximas conosco, porque o 7 diz isso: então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Então veja, irmãos, que a bênção de Deus não limita só a gente, e quando a bênção vier também, que a gente saiba dividir a nossa bênção, saiba que aquilo que Deus colocou na nossa mão, a gente possa usufruir da melhor maneira, e possa também abençoar um irmão, abençoar o próximo, porque Deus, irmãos, multiplica na nossa vida. Então Deus conhece o nosso coração, sabe que nós somos falho, pecador, como sabia que Pedro era também, né? Que a gente não sabe o que pede. Pedro aqui pediu, né, errado, mas Deus teve misericórdia, porque Deus conhece o nosso coração, sabe para que o nosso coração está voltado, sabe o que nós vamos ser daqui 1 ano, daqui 10, o que nós vamos fazer da nossa vida. O nosso Deus, Ele é onisciente, então Ele conhece tudo, irmãos. Então vamos, né, ter compromisso com as coisas do Senhor, que aquilo que a gente ainda não está da maneira que a gente quer, o Espírito do Senhor vai nos motivar, Cristo vai nos capacitar, e a gente vai conseguir, a gente vai vencer, irmãos. E o 8 vai dizer: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Então veja, irmãos, que o mesmo pedido que ele fez aqui, é claro que é um pedido, né, de se ver tão pequeno, né, diante de um Deus tão maravilhoso, né, como é o nosso Deus. Então ele falou: Senhor, afaste-se de mim. Pensa que se Deus fosse a aceitar todos os nossos pedidos, aqui Cristo fala: tá bom, você pediu, eu vou embora. Não, irmãos, Deus, né, Ele conhece o nosso coração, sabe que às vezes a gente querendo acertar, a gente erra, e por isso que muitas coisas que a gente pede, irmãos, Deus não dá, porque Deus sabe que aquilo não vai ser bom para a gente, e às vezes a gente no começo não entende, e lá na frente a gente entende e glorifica o Senhor. Por isso que a gente tem que ter perseverança, saber que Deus está no controle de nossa vida.
não é algo que dê errado ou que deixa de dar certo, né? Que não venha a nossa bênção, que nós vamos desanimar, vamos questionar, vamos ser, né, um filho mimado. Não, nós vamos perseverar, vamos continuar na presença do Senhor, sabendo que se Deus não deu aquilo naquele momento, é porque não era o momento oportuno, aquela bênção não ia ser bom para a gente, e às vezes a gente não entende. Então Deus, irmãos, sabe aquilo que é melhor para nós, como aqui, né, Cristo, né, o Deus Filho, sabia o que era melhor para Pedro. Pedro pediu que ele se afastasse de Pedro, e ao contrário, de vez de ele se afastar de Pedro, ele chama Pedro para ser um discípulo. Veja, irmãos, como que o nosso Deus é bom, né? Como conhece, né, o nosso coração, o nosso entendimento, e não faz, né, questão de nos dar aquilo que nos abençoa. Pedro pediu: Senhor, afaste-se de mim. É lógico que é um pedido, mas é mais um desabafo, porque Pedro se viu tão pequeno, né, diante de Cristo. Com certeza veio um filme na cabeça dele das coisas que ele fez, né? Mas, irmãos, Cristo não leva em conta o tempo da ignorância. Hoje nós estamos na presença do Senhor. Quanto de nós não fez coisas erradas no passado que hoje não faz mais? Porque antes Cristo não estava no nosso barco, mas agora Cristo está. Então, né, vamos valorizar isso, vamos voltar ao nosso entendimento, voltar aos nossos esforços, voltar tudo que tiver ao nosso alcance para o Senhor. Em primeiro lugar, nós temos que ser um servo do Senhor, temos que buscar o nosso melhor a cada dia para o Senhor, não buscar apenas as bênçãos que Deus pode nos dar, porque aqui a gente teve um testemunho recente de pessoas que vieram buscar uma cura, Deus abençoou e depois a família se afastou. Mas, irmãos, aquele que procura, né, a bênção de Deus, esse, né, ele vai receber a bênção e vai se desviar. Aquele que procura o Deus da bênção é diferente, esse vai perseverar, porque esse não está atrás, né, apenas da bênção, mas ele está atrás de Deus. E é isso que nós temos que fazer, irmão, buscar o Senhor nas nossas vidas, não as bênçãos, que as bênçãos é consequência. E aí o 9 vai dizer: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Então aqui Lucas explica um pouco, né, o porquê que Pedro, né, falou aquilo: Senhor, afaste-se de mim. É porque ele ficou tão admirado, ele se sentiu tão pequeno, né, diante de um Deus tão poderoso, que ele fez esse pequeno desabafo, mas Cristo não levou em conta. E o 10 vai dizer: bem como Tiago e João, né, aqui não fala de André, mas André é irmão de Pedro, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, veja, irmãos, o que Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Então, irmãos, o mesmo convite que foi feito para Pedro, para Tiago, para João, para André, para os demais discípulos, está sendo renovado para a gente essa noite, porque já foi feito e nós aceitamos. Mas não vamos ter medo, irmãos, não vamos ter medo de cumprir com a palavra do Senhor, não vamos se importar com o que a sociedade aí fora pensa a respeito de você, vai falar que você é careta, que você é ultrapassado, né? Que você é tonto de estar na presença do Senhor. Mas não leve em consideração a isso, irmãos. Vamos levar em consideração o Deus que nós servimos, o Deus Espírito Santo que está dentro de nós, e vamos, irmãos, continuar perseverando, né, na nossa caminhada aqui na terra, porque não basta, irmãos, a gente chegar na presença do Senhor, estar salvo porque estamos servindo a Cristo, mas quando a gente vê tantas pessoas aí fora, a cada dia, descendo a sepultura sem a sua salvação. Então isso, irmãos, não é um problema só deles, é nosso também, que se nós estamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, por isso, mas nós temos que ser um canal de bênção para essas pessoas, porque todas as almas, né, têm valor para Cristo. Então nós temos que continuar perseverando, não vir à casa do Senhor apenas buscando cura, bênção para a gente. Nós temos que vir à casa do Senhor, claro que a gente vai pedir, porque a gente pede, Deus é o Deus que pode nos dar essas coisas, essa bênção, prosperidade e tudo mais que tem nos abençoado, mas nós temos que saber também que nós temos um dever. Aí fora tem pessoas que estão na ignorância, morrendo a cada dia sem o direito da salvação, e nós, né, como discípulos do Senhor, nós temos que ser o evangelho vivo.
e muito passa pelo modo de agir, pelo modo de ser, né? E quando, pode ter certeza, que você não vai sair por aí pregando em vão, o próprio Espírito Santo vai trazer pessoas até você. Então, quando o Espírito do Senhor trazer pessoas até você, tenha ousadia, né? Fale desse Deus maravilhoso, conte o que Deus fez na sua vida, né? Porque não precisa você falar o que Deus fez na vida do outro, não. Deus faz a bênção na nossa vida, irmãos, para que nós possamos ser um testemunho vivo desse Deus Todo-Poderoso, que transforma, que cura e que liberta. Então vamos continuar, irmãos, firmes na presença do Senhor. Não é vir na presença do Senhor apenas para buscar prosperidade, como o evangelho da porta larga que muitos pregam prosperidade, enquanto pessoas aí fora estão morrendo sem o direito da salvação. Que valor tem eu ter uma mansão para eu morar, enquanto tem pessoas aí fora que estão morrendo e sem o direito da salvação? Se eu estiver, irmãos, buscando esse Deus, né, eu sou o pior dos homens, porque eu estou preocupado apenas comigo, como, né, o rico e o Lázaro lá. O rico estava preocupado só com ele, e quando ele morreu, ele era tão egoísta que ele continuou preocupado somente com a família dele. E nós não podemos ser assim, irmãos. O nosso Deus é um Deus que vai sim nos abençoar, vai nos capacitar, mas que essa bênção nós possamos dividir com demais pessoas, e que nós possamos, irmãos, ser um canal de bênção para essas pessoas. Nós não podemos apenas vir à igreja, orar, clamar por cura para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para minha esposa, para minha irmã, para o meu filho, para minha filha, enquanto tem pessoas aí fora que também estão precisando, que são filhos de Deus também. Nós hoje, nós não temos apenas a família física, nós temos sim a família física, mas nós também temos a família do Senhor. E essas pessoas que estão hoje aí fora, amanhã também pode ser um irmão em Cristo. Então vamos, irmãos, pedir, né? Pedir a bênção sim para a nossa vida, porque Deus vai nos honrar e vai nos abençoar. Mas vamos também, irmãos, ser um canal de bênção para outras pessoas. É por isso que Cristo nos trouxe aqui. Cristo não trouxe aqui a gente para dar carro e casa, não, porque isso aí vai vir com o suor do seu emprego. Cristo vai te dar saúde e entendimento para você conseguir. Mas se você não for atrás, irmão, você não vai conseguir. Porque o nosso Deus é um Deus bom, mas é um Deus justo. Mas também, em primeiro lugar, irmãos, nós temos que ser como eles foram. Aqui não vai falar, né? Pedro, né? Aqui ele seguiu a Cristo. Mas, né, isso teve um preço. Pedro, pelos estudiosos da palavra do Senhor, ele morreu cerrado ao meio, como também provavelmente morreu Isaías. Então veja, irmãos, que eles não estavam preocupados com casa em condomínio, com carro do ano. Eles estavam preocupados com o Deus da bênção e não com a bênção. Então que nós possamos usar isso como para nosso próprio bem também. Vamos buscar, irmãos, o Deus, né, da bênção. Porque aquele que busca a bênção apenas, a hora que vira a luta ele vai murmurar. A hora que Deus não abençoar, ele vai questionar, ele vai esfriar a fé e vai sair da presença do Senhor. Mas aquele, irmãos, que busca o Deus da bênção, esse não leva em conta essas considerações, né? Então vamos, irmãos, ser um canal de bênção, assim como Cristo chamou Pedro, Tiago, André, né, e João, também nos chamou. E hoje, irmãos, hoje o que eles fizeram é nós que estamos fazendo, é nós que estamos, né? Claro que é mediante, né, o poder de Deus, porque nós somos apenas um instrumento, né, como João falou, João Batista. Então nós não podemos querer, né, falar, eu convidei o irmão aceitou a Cristo. Não, eu fui um instrumento usado por Jesus Cristo, fui um instrumento usado pelo Espírito Santo. Então nós temos que continuar sendo esse instrumento que chama pessoas para vir para a igreja, convida, num momento difícil e oportuno, leva uma palavra do Senhor, porque muitos estão morrendo, descendo a sepultura sem o direito da salvação, e muitos cristãos estão dentro da igreja preocupados com casa, com carro, com bem material. Esse, irmãos, é o pior dos homens, porque esse ainda não nasceu de novo, porque a hora que ele nascer de novo, vai se cumprir na vida dele o versículo 11, que vai dizer: e arrastando os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Então veja, irmãos, que aqui, né,
Pedro, Tiago, André, João, eles não chegaram lá fora e falaram: agora nós estamos ricos, vamos vender todos esses peixes e vamos investir, vamos ficar cada vez mais ricos. Não, irmãos, porque eles não estavam atrás da bênção de Deus, eles estavam atrás do Deus da bênção. Ali, irmãos, eles fizeram ao contrário do jovem rico, porque o jovem rico, ele fazia muitas coisas corretas, mas ele não fazia aquilo para glorificar o nome do Senhor, ele fazia aquilo por causa do ego dele, que é o que muitos fazem hoje. Vai dar uma cesta básica, dá uma, dá 10, dá 100, dá até 1000 cesta básica, mas antes tem que tirar lá a selfie para mostrar: eu dei a cesta básica à pessoa, se não fosse eu, aquela família estava passando fome. Então esse, irmãos, vai para se glorificar, então esse já recebeu a sua recompensa. Mas o cristão verdadeiro, ele faz, né, em silêncio. O que a direita faz, a esquerda nem fica sabendo, porque ele não faz para aparecer o ego dele, ele faz para glorificar o nome do Senhor, e é o Senhor que vai honrar, é o Senhor que vai capacitar. Porque aqui, irmãos, Pedro, né, e os outros 3 poderiam ter ficado com a bênção, poderia ter ficado com os peixes, vendido, investido, feito que com a sua empresa crescesse, prosperasse. Mas eles, irmãos, a partir do momento que a pessoa verdadeiramente tem um encontro com Cristo, algo muda na vida dela. Pode às vezes não ser instantâneo, mas é uma semente que nasce, vai germinando e cresce, igual a palavra fala da mostarda, que naquela época era o grão mais pequeno, era o menor grão que tinha. Hoje a gente sabe que tem grãos menores, mas que o povo conhecia era o grão de mostarda, e que quando cresce uma árvore, né, que não é bem uma árvore, mas ela fica tão grande que parece uma árvore. E então é a nossa fé. Pode ser pequenininha, irmãos, mas se a gente cultivar, a gente buscar o Senhor vai fazer que cresça cada dia, né? Que a gente torne algo grande, maravilhoso, como é a mostardeira quando ela cresce. Então, irmãos, vamos buscar Deus, vamos ter o compromisso, né, de buscar Deus. As bênçãos vão ser consequência. Um irmão vai ter mais bênção, o outro bênção diferente. Um às vezes tem mais prosperidade, outro tem mais unção, o outro tem mais o dom de convidar o irmão para vir para a igreja, outro tem o dom de louvar, outro de tocar, outro de orar, outro de pregar, porque Cristo usa cada um à sua maneira. Mas o que a gente tem que ter, irmãos, é compromisso com o Senhor. Nós não fomos chamados aqui para ser milionário, né, para ter casa, carro do ano. Isso, irmãos, vai depender do nosso esforço, da nossa economia, porque tem pessoas que ganham muito e gastam muito também, né, que é o que ele faz com o dinheiro dele. Isso daí é ele e a família dele ali. Outros ganham menos, economiza, consegue alguns bens a mais, mas isso, irmãos, é secundário. Isso cada um tem um projeto de vida, né, e cada um faz da maneira que entende melhor. Não tem certo ou errado. A pessoa vive a vida dele e faz com seus recursos o que ele acha melhor, a esposa, o esposo, a família em si. Mas o importante, irmãos, independente com muito e pouco, nós temos que ter Jesus na nossa vida. Nós temos que saber que nós estamos aqui em primeiro lugar para hoje mesmo. Tem a oração do Espírito Santo, é buscar mais unção e ser canal de bênção aí fora. Tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra do Senhor, e você pode ter certeza, irmãos, que aqui Pedro, né, e os 3 fizeram a escolha correta. Eles não ficaram com a bênção, que era uma bênção, né, maravilhosa. O título traz aqui, é pesca maravilhosa. Eram muitos peixes, um barco quase afundar, 2 barcos na verdade. Veja quantos peixes que não eram, mas eles levaram para a praia, ali eles fizeram de tudo e seguiram a Jesus. É isso que a gente tem que fazer, irmãos, colocar Jesus em primeiro lugar da nossa vida. Você pode ter certeza que você vai ser usado e você vai ganhar muitas almas para Cristo. Então continue perseverando, irmãos, não busque, né, a bênção de Deus, porque se a gente fazer isso, a gente vai esfriar na fé, e no momento de luta a gente vai questionar e se afastar. Mas se a gente buscar, irmãos, o Deus da bênção, pode acontecer o que aconteceu com Pedro, né? Foi cerrado ao meio, mas não negou a fé dele. E ele, irmãos, com certeza foi salvo, porque perseverou. E se nós perseverarmos, nós também vamos ser salvos. E a maior bênção que a gente pode ter aqui nessa terra é a nossa salvação. Então vamos fazer a nossa parte, irmãos. Vamos ser um canal de bênção para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Vamos evangelizar, pregar esse Cristo do arrependimento, de renúncia, de obediência, que você pode ter certeza, irmãos, Cristo tem projeto para as nossas vidas.
Basta a gente fazer como Pedro fez, não olhar, né, para a bênção é boa, mas Cristo é melhor. Então vamos ficar, irmãos, com o Deus da bênção, que você pode ter certeza que a nossa fé vai crescer a cada dia, nós vamos perseverar, vamos ser muitos abençoados, e o nome de Deus, irmãos, é que vai ser glorificado, amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.